A história é a seguinte, eu tinha acabado de chegar, eu substituí o Mário Escobar de Andrade, que era o diretor da Playboy e que prematuramente, aos 46 anos, teve um infarto, morreu. Nós éramos muito ligados, o Mário e eu, e um sonho, o Mário dizia isso para quem quisesse ouvir, era que trabalhássemos juntos, que fizéssemos uma tabelinha. E aí o Tomás e o Roberto Tivita me chamaram para dizer... Tomás Souto Corrêa. Que eu realizaria o sonho do Mário sem o Mário. Tudo bem, fui para a Playboy. A primeira matéria que posou na minha mesa era uma matéria sobre sexo grupal. E não tinha uma linha sequer sobre preservativo, sobre camisinha. E lembre-se, estamos falando de 1991, em plena pandemia da AIDS. Eu li aquilo e disse, mas nem pensar que eu publico isso. Subi com a matéria à sala do vice-presidente editorial do Editora Abreu, Tomás Souto Corrêa. Falei, Tomás, tem uma matéria assim assado, não se pode publicar. Ele disse, mas como não pode publicar? Isso faz parte de uma política da Playboy. Playboy não associa sexo à doença, portanto não precisa de camisinha. Como não permite que haja anúncios contra a calvície, porque o leitor de Playboy não tem problemas de calvície, é um cabeludo bonito e tal, né? Como não tem anúncio de armas de fogo, porque Playboy é a favor da vida, do prazer. Agora, camisinha nem pensar. Não aceita anúncio, nem não se... Playboy não associa sexo à doença, só a prazer. Então acho que vocês escolheram o cara errado, em plena pandemia de AIDS, com 3 filhos adolescentes como eu tenho. Não há hipótese de eu publicar uma matéria dessa. Ele ficou meio bravo, e ele não é de ficar bravo, mas ficou meio bravo. Falei, tá bom, tem alguma coisa pra pôr no lugar? Eu falei, sempre tem, Tomás. Eu não sei, tô chegando agora, mas sempre tem. Ele falou, porque isso eu não resolvo. Só quem pode resolver isso é o Roberto Tivita com o Hugh Hefner, o dono da Playboy, né? Em Chicago. Que é a política da Playboy, que nós não podemos mexer. Tá bom. Falei, peça ao Roberto para falar com o Hugh Hefner. E desci para fazer a minha vida. 3 meses depois, Tomás me chama e me diz, o Roberto conseguiu convencer o Hefner, e o Hefner está de acordo que Playboy brasileira faça uma matéria sobre camisinha. E fizemos a matéria. Chamei a Conceição Lemes, que então era assim a repórter de saúde em São Paulo, para fazer a matéria. Era uma matéria toda divertida, a ilustração tinha camisinhas penduradas no varal, camisinhas coloridas, ensinava a namorada a botar a camisinha no namorado e tal. E essa matéria, para resumir, essa matéria ganhou o prêmio da Organização Mundial da Saúde naquele ano, como a melhor matéria da imprensa mundial. A Conceição Lemes foi receber este prêmio da OMS em Pequim, porque foi lá, a Assembleia Geral, final de ano e tal. E o que é melhor, a Playboy americana passou a falar de AIDS e falar de camisinha e a aceitar que as 17 outras edições passassem a falar. Aliás, o Hefner dizia, para quem quisesse ouvir, que a melhor Playboy internacional era a Playboy brasileira. Por quê? Porque, em regra, as capas da Playboy brasileira eram com mulheres brasileiras. Ao passo que a polonesa, a francesa, a inglesa, a espanhola, a argentina era com as mulheres da Playboy americana. Era uma mera tradução da Playboy americana. E a brasileira não. Isso não é mérito meu, isso é mérito de Mário Escobar de Andrade. Mas enfim, a história é essa. Mudamos a policy da Playboy americana. Isso é espetacular porque é preciso saber, às vezes, bater o pé com a prudência, com método, dizer não. Né? Essa ideia de que eu faço o que me pedem e aí não sei o que, da obediência devida. Isso deu no Hitler. E, exatamente. Às vezes é preciso dizer não, porque que fique claro, né? Quando o Juca chega pro Tomás Souto Corrêa e diz... Isso, eu não vou fazer. Eu não vou fazer... Ele tinha acabado de sair da Placar, que também... Você enchia um pouco o saco dele lá na Placar, né? Parece, ele falou isso. Você já deu tanto problema na Placar, agora vai dar problema. Aí diz assim, não,
Você pode fazer. Comigo não será. Isso. Né? E aí, o Tomás, sábio, pegou e falou, não, vai ser com você, tá bom. Então, Reinaldo, você sabe disso tão bem quanto eu, nessa nossa sacrossanta profissão. Uma coisa é você fazer, porque o seu chefe determinou, algo que você preferiria não fazer, que você não concorda exatamente com aquilo, né? Tenho exemplos diversos para te dar sobre coisas que eu fiz que eu achava que não devia ter feito, mas que me mandaram fazer e eu fiz direito. Não, e às vezes também, desculpa, assim, eu faria de outro modo mais eficaz, mas tudo bem. Isso. Também não é importante. Outra coisa é ferir princípio. Isso. Feriu um princípio, acabou. É que nem virgindade. Isso. Não tem jeito. Feriu uma vez, acabou. Vai ferir todas as demais, né? Eu queria fazer os 18 anos da Playboy... Mentira. Os 21 anos da Playboy com a Malu Mader na capa, tá? E ouvi um não, mas queria fazer. E o Roberto perguntou, no elevador da Abril, perguntou, escuta, quem vai ser a capa dos 21 anos? Falei, estamos tentando a Malu Mader. Ele falou, pô, vai ser muito caro. Falei, não, eu acho que vai. Mas a gente ainda está em começo de negociação, ela não está nem querendo ouvir falar. Ele falou assim, não, faça a loira do não sei o quê. Falei, Roberto, Playboy, uma revista chique. 21 anos. Juca, faça a loira do não sei o quê, ela vai cobrar muito menos e vai vender muito mais. Eu saí do elevador, Valfrido, absolutamente seguro de que eu ia fazer a loira do não sei o quê. A despeito de um tanto contrariado. Exatamente. Entrei na redação e disse para quem negociava as mulheres de capa de Playboy, esqueça, vá atrás da loira do não sei o quê, porque o Roberto quer a loira do não sei o quê. Acabou. O Tomás um dia foi ao Tambuí almoçar e ficou absolutamente, ele também perguntava quem era a bola, absolutamente surpreso que no Tambuí só se falava do gol de Marcelinho Carioca na Vila Belmiro. Lembram-se vocês que o Pelé deu uma placa para ele? Voltou para a editora Abril, me chamou e falou, escuta, capa essa semana é Marcelinho Carioca, né? Eu falei, não, então esse ano já demos 6 capas do Marcelinho Carioca. É um menino que está surgindo no São Paulo, Rogério Ceni. Eu falei, Juca, no Tambuí só se falava do Marcelinho Carioca. Eu falei, então, mas sim, ele fez um golaço assim, assensado, mas Juca, faça a 7ª capa do Marcelinho. E eu fiz a melhor capa que eu pude, a 7ª capa do Marcelinho Carioca. Não me fere nenhum princípio. Agora, se me mandasse, como um dia mandaram, para de falar do Ricardo Teixeira, porque ele não nos vende o campeonato por causa da Placar. Falei, então faz a minha Que foi que motivou a sua saída da Placar. Exatamente, tão simples quanto isso. E não estou fazendo nenhum, não é martírio, não é nada. Claro. Tem jogo jogado. Tem limite. Tem limite. E não fica também de martiral. Não faço, acabou. Vão sem mim, né? Exatamente. O negócio do Fernando Pessoa, para de me pegar no braço. Vá pro diabo sem mim. Não precisa. Mas eu fiquei com uma curiosidade ainda da Playboy. Eu tenho várias da Playboy. Mas eu tenho. Não vai parar por aí. Mas eu tenho uma. Se é verdade. Eu quero falar de futebol, eu quero falar do Samir Chauder, o primo de vocês. Nosso primo nosso. Primo de vocês. Tem lojinha lá. Tem lojinha lá na Manaus. Mas é verdade que cachês compravam apartamentos maravilhosos a depender da pessoa? Sem dúvida. Houve momentos que sim. Houve momentos que sim. Se você atualizasse hoje, seria o quê? Reinaldo, eu não dei essa sorte, porque eu peguei a Playboy no pacote do Collor. Tá? Tá tudo com a poupança literalmente congelada. Então foi a fase. Foi a fase em que Playboy fez as trigêmeas gaúchas, a namorada do PC Farias, que a gente investiu menos. Aqui morreu? Aqui morreu? Assassinada? Quer dizer, assassinada não. Supostamente se matou. Não. Era uma outra. Essa era a Suzane Marcolini. Essa foi a Suzane Marcolini. Mas enfim, a grande estrela da minha gestação foi a Bruna Lombardi.
Que eu vou ser... A minha mulher sabe, eu tenho guardada essa revista. Eu não posso acontecer nenhuma consideração porque ela foi minha cliente. Eu não vim aqui para te causar nenhum tipo de problema, tá? Mas eu tenho guardado por causa da entrevista. Por causa da entrevista. Não, que ela é linda até hoje. Ela é linda até hoje. E era deslumbrante. Sim. Absolutamente deslumbrante. Sim. Mas vai lá, no que você chamou dos áureos tempos, comprava apartamento de frente para o mar, na Avenida Atlântica? Comprava. Você sabe da história da Adriane Galisteu, que é uma bela história Não também. sei. A Adriane Galisteu, um belo dia eu estava sentado na minha salinha lá, e a minha secretária entrou na minha sala e disse: "Ô Juca, o Ayrton Senna quer falar com você." Não tinha nenhuma relação com o Ayrton Senna. Até no telefone. O Ayrton Senna era o cara que orgulhava o Brasil pré-impeachment do Collor. Até no telefone, digo: "Diga, Ayrton, Juca, eu quero te pedir um favor." E eu digo para ele: "Ayrton, tem 3 pessoas no Brasil hoje que não me pedem favor. Que o que quiserem eu faço. Você, Dom Paulo Evaristo Arnes e Chico Buarque de Holanda. Esses 3 eu faço qualquer coisa." Ele falou assim: "É o seguinte, eu tô apaixonado." Ele falou: "Que bom, Ayrton." Ele falou: "Pois é, mas a minha namorada fez uma bobagem." Eu falei: "Quem é a sua namorada?" "É a Adriane Galisteu." Eu falei: "Não sei quem é, Ayrton." "Não, deixa eu te explicar. Eu a conheci no Grande Prêmio Brasil de Interlagos. Ela era uma daquelas meninas que ficava segurando o guarda-sol antes da largada. E ela fez um ensaio para Playboy, para sair nas coelhinhas da Playboy. Vocês pagaram $5.000 para ela. Eu quero devolver o dinheiro, mas eu queria que você me desse as fotos e não publicasse a foto dela." Eu falei: "Ayrton, vou ser generoso com o chapéu alheio. Você não vai devolver $5.000 coisíssima nenhuma, e eu vou chamar imediatamente quem fez as fotos, vou pôr no envelope e mandar para onde?" Ele estava, nunca me esqueço, na Quinta do Braguinha, em Lisboa. Amigos. Isso. E assim foi feito. Chamei a produtora. Investidor José Carlos de Almeida Braga, é isso? Isso. Acho que Isso. E um grande mecenas do esporte brasileiro. Exatamente. Ex-sócio do Bradesco. Exatamente. Vivias de camisa polo, né? Era o Amador Aguiar sem meia e ele de camisa polo. É o cara que inventou o Daniel Dantas. Isso. Isso eu não sabia. Ele foi, digamos assim, o cara que percebeu o talento o do Mari rapaz. Simmons e o Eu não sabia disso. Isso pra mim é novidade. Legal. E eu vou te entrevistar daqui a pouco. Não é difícil. Então, mandei as fotos pra ele e acabou. 6, 7 meses antes dele morrer. Eu já tinha saído da Playboy quando ele... A redação resolve fazer a viúva do Ayrton Senna. E aí, claro... Não foram $5.000. Foi outro ensaio e, ao que me consta, a Adriane comprou um apartamento, não na Vieira Soto, mas, sei lá... Perto. É isso, entendeu? Você nunca fez nem intimamente, não sobre sair pelado ou não sair pelada, mas um juízo de natureza moral sobre essa história que você contou? Então, veja você. Reinaldo, se hoje me convidassem para dirigir uma revista como a Playboy, eu daria um redondíssimo não. É impensável. É impensável. Né? Seria cancelado imediatamente, e não apenas pela sociedade, pelos meus amigos, na minha casa. Tá? Agora, é aquela coisa da gente não cometer o erro, né, de analisar a história do passado. Fora do tempo, fora do seu tempo. Né? Exatamente. Anacronismo que se chama isso, não é isso? Anacronismo, exatamente. Por exemplo, você sabe quem eu levei para escrever em Playboy? Que até hoje, quando me encontro, outro dia, nos encontramos nos 30 anos da editora Boitempo, que, como você sabe, é uma editora de livros de direito. Da Ivana Genks. Extrema direita. A Boitempo é um livro que edita livros de esquerda da Ivana Genks. Nossa amiga. Isso. Entre outros, de Leonardo Padura, esse gênio da literatura latino-americana. E encontrei a Maria Rita Kel, escrevia para Playboy. Eu levei.
que era uma maneira de você compensar. Agora, tem uma cena na minha casa, no escritório, no apartamento que eu morava ali na Vila Nova Conceição, eu de costas para a porta do escritório, conversando no telefone com Vera Fischer, combinando uma capa com Vera Fischer, era a 5ª ou 6ª capa de Vera Fischer, e percebo que tem uma presença nas minhas costas, mas não olho, imaginando que fosse quem era. Acabo de conversar, desligo. Viro, estava minha filha, de 14 anos de idade, que não estava achando nenhuma graça no Time Playboy. A Camila vira-se para mim e diz: puxa, pai, que profissa. Eu falei: filha, como que profissa? Parecia que você estava conversando com Sócrates. E você estava conversando com a Vera Fischer. Eu falei: é. Eu falei: Camila, você acha que a redação de 4 Rodas é composta por pessoas de roupa engraxada, todos sujos, cheirando gasolina? Ou que a redação de Playboy tem coelhinhas servindo champanhe, canapés? É uma redação igual a outra qualquer, e as conversas são profissionais como outras quaisquer. E isso deu uma apaziguada nela. Agora, claramente tem uma questão. Obviamente tem. Então, mas Reinaldo, não tem. É inescapável. É claro que tem. Mas me permita uma pergunta a esse respeito. Não antes sem dizer que eu estou profundamente emocionado e um pouco constrangido aqui, porque eu estou diante de 2 ícones do jornalismo. Imagina. Confessa que você queria ser capa. Perto do Juca. Não, para com isso. Não vinha aqui pra isso. Não, mas é verdade. Veja bem. Mas assim... Eu vou contar para as pessoas que estão me vendo, foquem em mim. Ele confessou que queria ser capa da Playboy. E que ele cobraria muito menos do que... mas é sobre isso que eu quero falar. Eu guardaria a da Bruna Lombardi, que eu tenho, a sua. Muito obrigado. mas a pergunta que eu quero te fazer é sobre esse constrangimento, sobre essa atualização do conteúdo da ética a qual você se refere. Sim. Veja, nós estamos falando o seguinte: olha, a Playboy, se eu fosse editor da Playboy, ou se eu trabalhasse na Playboy hoje, nós teríamos todos, se nós trabalhássemos, todos cancelados. Só que a Playboy, que tinha entrevistas refinadíssimas e acompanhou a redemocratização no Brasil. Sem dúvida. A entrevista do Lula, acho que é de 78 a 79. Sim. A revista Playboy, que de certa forma emancipou as mulheres... em uma certa medida. Essa é uma boa conversa, sim, sem dúvida. Ela foi substituída pela pornografia mais reles, isso, mais sórdida, isso, e agressiva, que enfim, animaliza o sexo da pior maneira possível, que está aí nas redes, sem dúvida, de graça, sem dúvida, para um menino de 10 anos, uma menina de 10 anos. Sem dúvida. Você quer saber mais? Eugênio Butti... Nós pioramos, não pioramos? Eugênio Butti fez uma matéria... Aqui. Fez uma matéria com o Zé Dirceu, em que o Zé Dirceu, pela primeira vez, conta as cirurgias plásticas que fez para vir para o Brasil e depois para voltar a ser o Zé Dirceu. Tá? Eu fiz uma reportagem revelando quem era Carlos Zéfiro. Sim. E que era uma coisa que ninguém sabia no Brasil. Bom a gente lembrar era um que mistério. O Carlos Zéfiro escrevia... revistas pornográficas. Um erótico, era uma literatura pornográfica, né? Não era nem erótica, era pornográfica. Que eram os chamados livros de catecismo. Exatamente, os catecismos. E sobre os quais havia muito mistério. Diziam que ele era um ex-seminarista, que ele chamava... A melhor história era do seminarista. Exatamente. Que era pacificado da Igreja Católica. Exatamente. É uma coisa maluca. O Sérgio Augusto, que eu respeito, uma barbaridade, chegou a escrever uma coluna tentando entender o que significava o Zéfiro, justificando com a mitologia grega e Eros, o deus do amor e papapá. E não era nada disso. Era um cara de verdade. Era um desenhista mexicano que ele gostava. Isso. Chamava Zéfiro. Mas é isso. Então, Playboy permitiu essas coisas, sem dúvida, você tem toda a razão. Tem entrevistas históricas. Né? O Pelé. Isso. Deu uma entrevista que foi para 13 das 17 Playboys. Custou a ele não
participar do sorteio da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Os americanos não entendiam nada. Diziam, mas se João Avelange enlouqueceu, o único personagem do soccer que nós conhecemos é o Pelé, e ele não vai estar, não, porque o Pelé nessa entrevista denunciava corrupção do Ricardo Teixeira na CBF.